Oi, vocês estão me vendo, me ouvindo? Tem alguém aí? Ó, entrou uma pessoa. Olá, você está me vendo e me ouvindo? Tá tudo certo por aí? Se estiver me vendo e ouvindo, manda um joinha aqui pra mim, pra eu saber que tá tudo ok. Vocês conseguem me ouvir? Suzane e Jefferson, isso. Oi, estão conseguindo me ouvir e me ver? Então, muito bom, gente. Enquanto o pessoal tá entrando, enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live de Química Geral já começou, hoje eu trouxe o Hulk para ensinar Química Geral para vocês. Hoje eu trouxe o Hulk para nos ajudar. Lembrando que o material já está disponível lá no Classroom. Vou até fixar o comentário aqui com o nosso código. Isso. Aqui está o tema da nossa aula de hoje, que é a tabela periódica 1, porque eu dividi a nossa aula sobre tabela periódica em duas aulas. Então, hoje, nós vamos ver a primeira parte da tabela periódica e na sexta-feira teremos live extra de Química Geral. Então, sexta-feira, vamos ver a segunda parte da tabela periódica. Então, sexta-feira, lembrando, teremos live extra de Química Geral aqui no Instagram, no mesmo horário de sempre, às 7h30. Aqui está o nosso código da sala de Química no Classroom. Digita lá, Google Sala de Aula, Google Classroom. Entra na sala de Química com esse código e acompanhe todo o material fresquinho de Química e de todas as outras matérias. Então, a nossa aula já está disponível lá. Lembrando mais uma vez, é muito importante que vocês acompanhem os PDFs, senão eu estarei falando bulhufas aqui para vocês. Então, é muito importante que vocês acompanhem a parte escrita. Sem mais delongas, já que eu passei todos os recadinhos para vocês ficarem ligados e antenados, hoje eu trouxe alguém muito especial, uma convidada bastante especial para a química como um todo. Eu trouxe a nossa queridinha tabela periódica. Então, se você tem uma tabela periódica aí na sua casa, corre e pega a sua tabela, porque ela vai ser essencial na aula de hoje. Eu vou ensinar para vocês algumas curiosidades da tabela periódica, que na verdade nem são curiosidades, e sim características da própria tabela. Então, hoje eu vou falar um pouco dessas características para vocês, vou falar um pouco da classificação da tabela periódica. E na sexta-feira, na live de sexta, nós iremos falar sobre as propriedades da tabela periódica, as propriedades químicas e propriedades físicas da tabela. Então, você que tem tabela periódica aí na sua casa, corre e pega, porque como vocês podem ver, vocês vão ver ao contrário de mim, não é mesmo? Mas aí com a sua tabela na mão você vai conseguir acompanhar bonitinho. E se você não tem uma tabela periódica impressa como a minha, abre aí, se você tiver o computador do seu lado, abre aí um modelo de tabela no Google e vai acompanhando. Bom, primeiro, vale ressaltar que a tabela periódica, ela não foi sempre assim, né? A tabela periódica, assim como tudo, né? Tudo na história da química e tudo na nossa história como um todo, evoluiu. Então, nós tivemos vários modelos de tabela periódica, modelo espiral, modelo de tudo quanto é jeito. Mas o modelo, assim, eu não sei por que tiveram outros modelos, porque na minha cabeça esse é o melhor de todos. Na minha cabeça esse é o que faz mais sentido. Quando vocês entenderem certinho as classificações das propriedades, vocês vão pensar, meu Deus, faz muito sentido toda a tabela periódica. Então, esse modelo, a minha é atualizada de 2016, tá um pouco velhinha, mas para aquele ano estava atualizada, né? Mas enfim, a tabela periódica também passou por diversas revoluções, diversos formatos, e esse formato aqui é o formato mais recente que nós temos.
Além disso, a tabela periódica, ela tem uma lógica. Se você acha que ela tem esse formatinho aqui só por causa da estética, não é. A tabela toda segue uma lógica, segue uma certa disposição para o formato dos elementos. Então, nós vamos começar com a classificação da tabela periódica. O que é classificação da tabela periódica? Bom, acho que vocês já devem conhecer que a tabela ela é dividida de acordo com algumas características dos elementos. A minha tabela, por exemplo, aqui em cima ela vem escrito, ó. Nesse daqui, vocês não vão conseguir enxergar o que está escrito, mas aqui está escrito metais alcalinos, aqui metais alcalino-terrosos e aqui está escrito calcogênios, halogênios e gases nobres. Eu vou usar ela partida assim, porque é mais fácil para eu explicar para vocês. Então, a tabela, muitas tabelas, assim como a minha, vem escrito essa característica, vamos chamar assim, vem escrita a característica aqui em cima. Mas o que é essa característica? Por que essa característica está escrito aqui em cima? E por que esse grupo aqui é classificado com essa característica? Bom, é um pouco disso tudo, uma mistura de tudo isso que nós vamos entender na aula de hoje. Então, para começar, o início de tudo, vamos lá. Nós vamos entender como que nós visualizamos a tabela periódica. Como que a gente começa a entender a tabela periódica? Você pode se perguntar assim, professora, mas eu vou precisar decorar a tabela periódica? Ó, decorar não se preocupa, porque deve ter gente que sabe a tabela toda decorada, mas não precisa decorar. Gente, eu tive uma matéria. Então, eu tive um semestre inteiro só de uma matéria para estudar sobre a tabela periódica. E mesmo assim, não sei ela de cor e salteado. Então, não se preocupe, porque você não precisa decorar a tabela. Você precisa saber consultar a tabela, saber por que da disposição da tabela. Você precisa saber usar a tabela ao seu favor e tirar informações da tabela. Esse é o essencial. Lembra que eu falei para vocês que distribuição eletrônica não era uma coisa cobrada diretamente no Enem até então, mas que a distribuição eletrônica ajudava a entender muitos assuntos e o porquê de muitas coisas? A tabela periódica é a mesma coisa. Você não vai precisar decorar ela para poder responder as questões, não vão ter questões que te cobrem o decoreba da tabela, mas saber consultar e lembrar das características dela vai ajudar você a responder muitas questões. Aí você fala, professora, mas eu não quero. Aí só te falo, querido, o concorrente que vai estar sentado do seu lado, se ele souber, ele vai conseguir resolver questões com mais facilidade do que você. Então, saiba assim. Vamos lá. Primeiro, a tabela. Quando você pega as linhas horizontais, ou seja, as linhas deitadas, essas assim, ó, linhas horizontais, nós temos o que chamamos de períodos. Então, esses números aqui, ó, esse daqui é de 1 até 7, eles correspondem às linhas horizontais, são os períodos. E as linhas verticais, essas colunas aqui verticais, essas colunas em pezinhas, elas são os grupos. Um termo que você já deve ter ouvido falar é o de família, mas não é muito, esse termo já não é muito utilizado. Você vai ouvir falar a palavra grupo. Então, antes era família 1, família 1A, eu não lembro muito bem, não. Mas agora o termo mais utilizado e até mais fácil é grupo. Então, aqui, essa primeira coluna é conhecida como grupo 1, segunda coluna, grupo 2, terceira, grupo 3, até o grupo 18, que é a coluna 18. Então, lembra, deitado assim, horizontal, período, em pé, grupo. Por que vocês precisam saber disso? Por quê? Tudo está relacionado com o grupo da tabela e tudo está relacionado com o período da tabela. O que são esses grupos? Os grupos, eles mais ou menos são a junção da semelhança dos elementos.
Então, mais ou menos assim, ó. Eles estão organizados de maneira vertical, porque, de certa forma, aquele grupo, os elementos que estão na vertical, eles apresentam alguma semelhança entre si. Alguma característica semelhante, não necessariamente que eles serão iguais, mas algumas características semelhantes. Como, por exemplo, o subnível de valência. O que é subnível de valência, hein? Agora você vai ter que lembrar da aula passada. Lembra que eu falei sobre camada de valência? Camada de valência é a camada mais externa do átomo. Geralmente, os elétrons que estão na camada de valência são aqueles que irão participar de uma ligação química. Então, lembre-se disso. Camada de valência é a camada mais externa do átomo e, geralmente, lá contém os elétrons que participam das ligações químicas. Então, quando eu falo de subnível de valência, o que eu estou me referindo é o subnível mais externo do átomo. Geralmente, o elétron que está nesse subnível mais externo é o que participa da ligação química. Por que eu falo geralmente? Porque tudo nessa vida pode ter uma exceção. Então, uma das características que eles têm em comum é o subnível de valência dele, ou seja, o mesmo número de camada mais externa. Mais ou menos isso. E agora vocês vão, conforme eu vou falando, vocês vão reparando que, meu Deus, é isso, faz muito sentido. Eu encontrei todo o sentido da tabela periódica. Por quê? Os grupos, lembrar dos grupos, vai fazer você lembrar também quantos elétrons tem no subnível de valência de cada elemento. Por isso, gente, por isso tem separação de grupos. Olha só, quer ver? Vamos lá. O grupo 1. O subnível de valência do grupo 1 é S1. Do grupo 2 é S2. O grupo 3 é D3. O grupo 4, 4. E assim sucessivamente. Então, cada grupo, cada número do grupo, ele expressa a quantidade de elétrons que tem no subnível de valência do elemento. Então, lá no... Você pode se perguntar, lá no 13, no 14, vão ter 13, 14 elétrons no subnível de valência? Não, o que acontece? Quando você faz aqui, ó, no 1, 2, até o 12, você tem a quantidade respectiva de elétrons no subnível de valência. Quando chega no 13, é só você desconsiderar o 10. Desconsidera o 10, pensa só no 3, né? No número menor. Então, desconsidera o 10. Quando chega no 13, tem 3 elétrons no subnível de valência. Quando chega no 14, tem 4 elétrons no subnível de valência. No 15, 5. No 16, 6. No 17, 7. No 18, 8 elétrons no subnível de valência. Exceto esse amiguinho aqui, hélio, que só tem 2. Mas os demais tem 8 elétrons no subnível de valência. Gente, isso faz total diferença. Olha só, quando você está realizando uma distribuição eletrônica, vamos pegar aqui um elemento. Do potássio aqui, ó, o K, do potássio, ele está no grupo 1. Quando você está realizando a distribuição eletrônica, você vai lá e para. Faz a distribuição eletrônica e você vai lá e para no último, da S2. O que você vai pensar? Aonde fica o potássio? Potássio, grupo 1. Eu parei no S2, na minha distribuição eletrônica. Mas se ele é do grupo 1, então ele só pode ter um elétron no subnível de valência dele. Eu sei que ele tem um elétron, então minha distribuição eletrônica está errada, porque deram 2 elétrons. Mas está no grupo 1, ele tem um elétron no subnível de valência. Então eu vou lá e refaço minha distribuição eletrônica. Então, você lembrar que grupo pertence, pelo menos os elementos químicos que são mais utilizados nas questões do Enem, como hidrogênio, oxigênio, carbono, flúor também, se não me engano, é bastante utilizado. Mas o sódio, potássio, esses são os mais utilizados. Então, hidrogênio, oxigênio, carbono, sódio, potássio. São coisas também que a gente usa no dia a dia, estão ligadas a coisas que nós utilizamos no dia a dia. Então, você lembrar qual que é o grupo desses elementos faz total diferença.
Porque quando você vai resolver uma questão, você começa a assimilar com as coisas que você sabe. Então tá, eu fui resolver uma questão sobre ligação química. Vou fazer a distribuição eletrônica para eu lembrar quantos elétrons ele tem na camada de valência, que na verdade são quantos elétrons eu vou utilizar para fazer a ligação química. Fiz a distribuição eletrônica, lembrei, ele é do grupo 1. Parei no S1, então tá certo. Grupo 1 elétron no subnível de valência. Ok, deu 1, tá certinho. Agora, eu sei que você tem 1 no subnível de valência, é aquele 1 que ele vai utilizar na ligação eletrônica. Aí eu vou pensar, se ele tem 1, qual que é a probabilidade maior dele de acontecer? Ele doar ou ele receber elétrons? Tá vendo que tem toda uma linha de raciocínio? Por isso que saber conteúdos que te ajudam a pensar facilita muito. Então, tabela periódica, vertical são os grupos, horizontal são os períodos. Então, já falei para vocês que o número do grupo, representa quantos elétrons tem no subnível mais externo, subnível de valência. O número do grupo representa isso. Mas e os períodos que correspondem a essas linhas horizontais? Os períodos, eles representam Fugi um pouco aqui agora. O subnível, os períodos, eles representam a quantidade de camadas que aquele átomo possui. Lembra das camadas K, L, M, N, O, P, Q? Então, você lembra que vai de 1 até 7, de K até Q? Então, de 1 até 7 é exatamente aqui, ó, vai de 1 até 7. Então, por exemplo, vamos pegar o estrôncio, que é o SR. Esse daqui, ó. O estrôncio, ele tá no grupo 2 e ele tá no quinto período, ó. Número 5, grupo 2, quinto período. Isso significa que, como ele tá no grupo 2, ele vai ter 2 elétrons no seu subnível de valência e ele terá 5 camadas. Então, o seu subnível de valência é 5s2. Quer ver? Isso mesmo, 5s2. Vocês entendem como que uma coisa interliga a outra? Então, você saber do período do elemento e do grupo do elemento facilita demais. Agora, outra característica da tabela periódica, antes de eu discorrer um pouco mais sobre a classificação dos elementos, uma outra característica que vocês podem já ter reparado e ter ficado com aquela pulguinha assim atrás da orelha, ou se você ainda não reparou, você vai dar um boom na sua mente agora, sabe aquele meme que dá um boom na mente, quando esclarece tudo? A tabela periódica, além de ela ser separada por grupos que representam a quantidade de elétrons no subnível de valência, ser separadas também por períodos que indicam a quantidade de camada que aquele átomo possui, ela também é separada por blocos. Blocos. Como assim, professora? A tabela periódica é separada por S, P, D, F. Sim, gente. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Pode parecer que não, mas as coisas elas foram feitas para facilitar a nossa vida. De alguma forma foram feitas. Pode parecer que é muito confuso, mas a intenção é facilitar a nossa vida. Então, o que os cientistas, na hora de organizar a disposição da tabela periódica, mais ou menos pensaram? Vamos organizar de um jeito que facilite e de um jeito que faça sentido e ter uma lógica. Então, vamos organizar por grupos, que indicam a quantidade de elétrons sob nível de valência, vamos organizar por períodos, que indicam a quantidade de camadas, e vamos organizar por blocos, ou seja, todos que terminam com o subnível S vão ficar um do lado do outro, que são essas duas colunas aqui. Todos que terminam com o subnível P vão ficar um do lado do outro, que é esse bloco aqui. Todos que terminam com o subnível D vão ficar um do lado do outro, que são esses do meio aqui. E os que terminam com o subnível F, aqui.
essas duas colunas de baixo. É assim, gente. SPDF. Se você lembrar da disposição dos elementos na tabela periódica, se você estudar a tabela, relacionar as características e as classificações, você já lembra e você já sabe se o que você está fazendo, se é a maneira com que você está respondendo aquela questão, ou se você ainda não sabe como responder, você começa a iluminar mais a sua cabeça e você começa a relacionar os conteúdos. Então, ó, fiz a distribuição eletrônica para poder saber como que vai ser a ligação química. Terminei no subnível S. Primeira coisa, vou lembrar, tá no grupo 1 ou no grupo 2? Bom, tá no grupo 1 ou 2, em um desses dois. Tá nesse grupo. Eu lembro que tá nesse grupo. Então, terminou no subnível S, tá certo. Tá no grupo 1, porque se estiver no grupo 1, tem que terminar com S1. Tá no grupo 2? Se estiver no grupo 2, tem que terminar com S2. Agora a gente vai lá para essa outra parte aqui da tabela. Fiz a distribuição eletrônica, terminou com P. Bom, se terminou com P, ele tem que estar do grupo 13 para frente. Tem que estar entre o grupo 13 e entre o grupo 18, porque esse bloco aqui é o bloco do P. Agora eu fiz a distribuição eletrônica e terminou no D. Se terminou no D, ele é algum metal de transição, ele está aqui no meio da tabela. Ou você fez errado, ou ele é um metal de transição que está no meio da tabela. É isso, gente. Lembrou? SPDF. Lembrou em que grupo que tá, mais ou menos qual que é a localização dele na tabela. Lembrou mais ou menos ali, o período é o mais difícil de lembrar. Mas se você lembra que eu falei para você, estuda bastante os elementos que mais caem no Enem, já citei. Então, estuda bastante os elementos que mais caem, lembra mais ou menos da disposição deles na tabela periódica, e aí vai ser show e sucesso, gabarito em Química no Enem 2020. Então é isso, gente, sobre as características da tabela. Lembre-se, a tabela está totalmente relacionada com os números quânticos, com a distribuição eletrônica, com os subníveis, tudo que a gente aprendeu até hoje. Então, se ficou mais alguma dúvida, manda lá no Classroom, porque lá no Classroom tá explicadinho como que é essa disposição aqui que eu acabei de falar para vocês. Mas é de extrema importância que vocês lembrem, que vocês saibam como consultar a tabela periódica através dos grupos, dos períodos e dos blocos. Mas além disso, a tabela também ela possui uma classificação. O que é essa classificação? Bom, primeiro, a tabela a maioria dos elementos, eles são elementos metálicos, são metais, são categorizados como metais. Vocês podem ver que a minha tabela periódica, ó, ela tem cores diferentes. Não tem uma cor certa, então vocês podem, sei lá, pesquisar na internet, ter uma tabela toda emperiquitada, toda cheia de cor. Mas não tem cor certa. A única coisa que tem que ter é cores diferentes. Você fala assim, mas o professor pegou uma tabela periódica preto e branco para fazer a prova. Pois é, o professor também já fez isso. Para dificultar a visualização das coisas. Mas a tabela periódica, ela tem essas cores diferenciadas por um motivo. Aqui na minha, ó, tudo que está em amarelo significa que são metais. Então, na minha tabela, todo o amarelo são metais. Os cinzas são não metais e o verde são gases nobres. A minha tabela periódica é dividida dessa forma. Mas como as tabelas têm cores diferentes, eu vou explicar mais ou menos para vocês como que é essa classificação de metais, não metais e etc. Então, para começar, os metais, eles compõem a maior parte da tabela periódica, sim. E eles têm algumas características. Então, uma das características é a boa condutividade de eletricidade e de calor. Eles também têm boa maleabilidade quando seus sólidos são colocados em temperatura ambiente. Então, o que é isso? Bom, sabe a chapa de metal, essas lâminas, essas coisas assim? A gente só consegue fazer uma chapa de metal, consegue fazer alguma lâmina de metal, alguma coisa assim, devido à maleabilidade que o metal tem.
A única exceção que nós temos dentro disso é o mercúrio, porque o mercúrio ele não é sólido em temperatura ambiente, ele é líquido. Mas todos os outros metais sólidos em temperatura ambiente, eles apresentam boa maleabilidade, que é isso que permite fazer as chapas e etc. Boa condutividade, como eu já citei para vocês. E os metais também têm uma característica um pouco peculiar, que é o brilho que eles apresentam. Então, sabe quando você... Como que é a palavra? Poli? Gente, é poli que fala. Quando o metal tá bem ilustradinho, assim, bem polido, acho que essa é a palavra. Quando ele tá bem polido, ele fica todo brilhoso. Então, aquele brilho é devido aos elétrons livres na superfície do metal, que eles absorvem e emitem luz. Isso é um pouco mais complicado, mas é só para vocês saberem que o brilho também é associado como uma característica dos metais. Então, quando o metal está bem polido, bem polidinho, bem ilustrado, ele apresenta certo brilho. Dentro dos metais, nós temos algumas subdivisões. Então, deixa eu pegar minha amiguinha aqui mais uma vez. Então, nós temos todos esses daqui, considerados metais, mas dentro desses metais, nós temos as subdivisões, que são os metais alcalinos, metais alcalino-terrosos e metais de transição. Por que esse nome é dado para os metais alcalinos? Porque eles têm tendência a formar bases alcalinas. Então, olha aqui, no grupo 1, os metais alcalinos, olha quem tá aqui. Sódio. Vocês conhecem bastante o sódio. O sódio ele forma a base NaOH, que é hidróxido de sódio, mas popularmente é conhecido como soda cáustica. Então, é um exemplo de uma base a partir de um elemento do grupo 1. Aí, depois de metais alcalinos, nós temos os metais alcalino-terrosos. Ele é muito similar a galerinha aqui do grupo 1, porém, o grupo 2, o alcalino-terrosos, eles apresentam menos reatividade comparado ao grupo 1 e eles formam compostos, esses elementos aqui, formam compostos insolúveis ou pouco solúveis em água. Então, o grupo 2 é menos reativo comparado ao grupo 1, formam compostos pouco solúveis ou insolúveis em água. Então, nós falamos dos metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. E aí vem os metais de transição, que são esses daqui do meio. Lembrando que a gente está falando da disposição da tabela do 1 para o 18. Então, falamos do grupo 1, grupo 2, agora esse daqui do meio, que é do 3 até o 12. Aí, entra uma galerinha que é um pouco mais complicada. Gente, metais de transição. Eles são, assim, meio que peculiaridades, não sei se eu falei essa palavra certa, peculiaridades, isso, da tabela periódica. Por quê? Eles, assim, a estabilidade energética deles é bem diferente, a distribuição eletrônica deles tem bastante exceções e tudo mais. Então, vocês não precisam saber mais a fundo sobre os metais de transição, porque é bem difícil, bem complicado. O que vocês precisam saber é o subnível de valência que eu já citei para vocês e qual a posição deles na tabela periódica e quais os principais elementos que estão aqui, que são cobrados no Enem. Algumas das características gerais também. Então, os metais de transição, eles são bem complicados de estudar. Algumas pessoas chamam eles de metais de transição porque dizem que ele meio que faz a ponte entre esses metais, entre os metais desse lado e os não metais aqui. Então, muitas pessoas dizem que ele faz essa ponte aí, mas as características deles vão bem além, não precisam se preocupar, porque são coisas mais complexas, metais de transição. Mexer com metais de transição e lantanídeos e actinídeos é bem complicado. Mas, enfim, eles estão no meio da tabela periódica. Depois dos metais de transição, lembrando, nós estamos falando só dos metais agora. Metais divididos entre metais alcalinos, metais alcalino-terrosos e metais de transição. Aí nós temos os não metais
E os semimetais? É mais ou menos assim. Os não metais, como vocês já conseguem subentender, são aqueles elementos que têm características contrárias dos metais. Então, eles apresentam má condutividade de eletricidade e calor, eles são quebradiços, eles têm tendência a receber elétrons e não a doar. Então, assim, as características deles são opostas às dos metais. Mas aí você pode estar perguntando, bom, para que então os não metais? Se eles são quebradiços, eles têm má condução de eletricidade, má condução de calor, qual que é a aplicação então de um não metal? Bom, eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês, mas se você está utilizando uma lapiseira para fazer as suas anotações da live, ou se você estuda com uma lapiseira e você precisa trocar o seu bom e velho grafite porque ele vive quebrando, essa é uma aplicação de um não metal. Então, eles têm aplicações úteis, sim, apesar de conter essas características um pouco que distorcidas dos metais, mas eles têm características, eles têm aplicações úteis, sim. Então, grafite é uma das aplicações. Imagina se a gente tivesse um grafite que nunca quebrasse. Seria maravilhoso? Seria, mas a gente ia acabar com a indústria do grafite, né? Mas seria muito bom se tivesse um grafite que não quebrasse. Enfim, nós temos os metais, não metais, aí vem os semimetais. Semimetais, na verdade, eles não são reconhecidos pela IUPAC. Quem que é IUPAC? IUPAC é União Internacional de Química Pura e Direta, alguma coisa assim, se não me engano. Mas a IUPAC é mais ou menos o que rege tudo da química, as nomenclaturas, tabela periódica, é ela quem dita mais ou menos como que é a organização da química. É a união que cuida da parte da química. O que a IUPAC diz? Olha, os elementos eles são divididos entre metais e não metais. Só isso, não tem essa de semimetais. Mas por que nós estamos conversando sobre semimetais? Por que nós estamos conversando sobre elementos que apresentam características semimetálicas? Porque você pode ouvir esse termo em algum outro lugar, você pode ouvir esse termo em apostilas, talvez algum vestibular traga esse termo para você de semimetal e você precisa entender qual que é a característica de um semimetal. Apesar de que a tabela é dividida entre metais e não metais. Quais seriam os semimetais? Semimetais seria, deixa eu dobrar aqui, seria esse pessoal aqui, ó, do alumínio até aqui o polônio e esse daqui que eu não sei o nome, que é meio difícil. Mas esses daqui, ó, em amarelo, seriam um semimetal, os semimetais, no caso. O que seriam os semimetais? Seriam elementos que possuíam características com caráter metálico e não metálico ao mesmo tempo. Então, eles seriam mais ou menos assim. Eles apresentariam brilho igual ao metal. Então, quando você deixa o alumínio bem polidinho, assim, bem lustrado, ele apresenta brilho. Então, ele apresentaria brilho igual um metal, mas ele seria quebradiço igual um não metal. Então, ele possuiria mais ou menos o intermédio aí entre os dois mundos, entre os metálicos e não metálicos. Mas, apesar de terem essas características aí em cima do muro, essas características de um e de outro, aí o PAC decidiu que a tabela é só dividida entre metais e não metais. Então, essa galerinha aqui, apesar de ter algumas características não metálicas, eles são considerados como metais, sim. Então, se você vê lá, alumínio, metal, não sei o que lá. Porque o PAC considera alumínio como metal e não semimetal. Então, todo esse pessoal aqui são metais, divididos entre alcalinos, alcalino-terrosos e metais de transição. Aí, depois que a gente sai dos metais, dos não metais, dos semimetais, a gente começa a falar um pouco mais especificado do grupo 13 em diante. Por que primeiro eu falo para vocês de metais, depois de semimetais e não metais? Porque vocês podem ver que do grupo 13 em diante é tudo muito misturado. Então, aqui no grupo 13, por exemplo, tem um não metal e dos demais para baixo, ó, são tudo metais.
Então, vocês podem ver que, tipo assim, vira meio que uma baguncinha aqui. Então, não tem como a gente falar de cada um especificamente. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que é não metal, semimetal, e daí depois falar só do grupo 13 e até chegar no grupo 18. Então, o grupo 13, ele é conhecido como grupo do boro. Por que grupo do boro? Boro é especial? Mais ou menos isso. Além dele ser o primeiro elemento do grupo, ele tem algumas especificações que na aula que vem, sobre propriedades da tabela, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa galerinha aqui. Mas o grupo 13 é conhecido como grupo do boro. Lembra que eu falei para vocês? Essa parte aqui é o bloco do P. Então, obviamente, o subnível de valência do grupo 13 vai estar no subnível P. E como termina com o 3, número 3, então vão ter 3 elétrons no subnível de valência. Depois do boro, vem o grupo do carbono, que é o grupo 14. Vocês podem ver também que o carbono e o silício, o silício, eles são considerados não metais e os demais são metais. Depois do grupo do carbono, com as mesmas características que eu já falei para vocês. Subnível P, com 4 elétrons no seu subnível e tudo mais. Depois do grupo 14, que é o grupo do carbono, vem o grupo do nitrogênio, que é o grupo 15. A mesma coisa, gente. As características gerais que eu expliquei para vocês no começo da live da tabela, são as divisões em blocos, vale para toda a tabela. Então, toda a tabela é dividida em blocos, toda a tabela tem a sua organização de subnível e todo grupo corresponde à quantidade de elétrons que tem no subnível de valência. Então, aqui, ó, no nitrogênio, grupo 14, grupo 15, tem 5 elétrons. Aí vem os calcogênios, que é aqui o grupo do oxigênio, e depois vem os halogênios, que é aqui o grupo do flúor, e depois os gases nobres. Os gases nobres são considerados os únicos elementos que não precisam fazer nenhuma ligação química para atingir estabilidade. Essa estabilidade a gente vai conversar um pouquinho mais quando eu falar para vocês sobre a regra do octeto lá em ligações químicas. Mais ou menos assim. Mas é mais ou menos assim. Eles são considerados nobres porque eles não precisam se ligar a nenhum outro elemento para ficar estáveis. Eles já são estáveis por si só. Só eles já basta para eles mesmos. Não precisam dos outros. Mas é mais ou menos isso. Essas são as principais características e a classificação da tabela periódica. Então, quando acabar essa live, eu vou deixar a live salva no YouTube e lá no Classroom. Se ficou alguma dúvida, você vai voltar essa live, vai assistir a live novamente e você vai anotar todos os pontos que ficaram alguma dúvida, alguma pulguinha aí atrás da orelha. Então, não se esqueçam, o material tá lá no Classroom, tudo que eu falei aqui tá escrito em detalhes lá no Classroom, todas as características que eu falei tá escrito em detalhes lá. Então, a live era mais para vocês entenderem de uma forma visual como essa classificação e como essas características são dispostas na tabela. Então, lembre-se, ela foi criada para nos ajudar e não para dificultar mais ainda as coisas. Então, tudo que você sabe, todo o conhecimento que você adquiriu até o momento, ele pode ser associado à tabela periódica. Então, quando você for estudar, lembre-se de estudar minuciosamente, lembre-se de estudar cada detalhe da tabela, lembre-se de entender o que são os grupos, o que são os períodos, lembre-se de entender o que é o subnível de valência, mais uma vez, lembre-se sempre S, P, D, F, porque isso vai ajudar muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma aula um pouco mais leve, só para vocês conhecerem mesmo, porque na aula que vem a gente vai falar sobre as propriedades, eletronegatividade, eletropositividade. Isso, Suzane, exatamente. Na sexta-feira nós vamos falar sobre eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, ponto de fusão, ponto de ebulição, todas essas outras propriedades que me fugiu um pouco da memória agora. Mas a gente vai falar sobre todas as propriedades químicas e físicas da tabela periódica.
Então, hoje era para vocês entenderem como é a disposição da tabela e como vocês devem consultar a tabela quando vocês forem procurar por alguma característica aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado. E sexta-feira, não esqueçam, teremos live extra de Química Geral. Eu e o Hulk vamos esperar vocês sexta-feira que vem novamente. Todo o material lá no Classroom, não se esqueçam disso. Como eu sempre falo, como eu tenho falado desde o início para vocês, o bonde já começou a andar, só para no primeiro final de semana de novembro, que é quando tem o Enem. Então, se você ainda tá atrasado, se você ainda não entrou no bonde, nosso bondinho do cursinho, se você ainda não entrou, se você ainda não tá acompanhando o material, você já tá anos-luz para trás dos seus colegas, para trás dos seus concorrentes. Então, entra no bonde, começa a acompanhar, corre atrás, faz as anotações, entra no Classroom, anota tudo, acompanhe as aulas, porque o bonde só vai parar quando o Enem chegar. Então, lembre-se sempre, sejam criativos, PPO-SA, pare, pense, organize e selecione os critérios. Vocês são capazes, eu acredito em vocês, o Educursinho acredita em vocês, nós professores do Educursinho, nós alunos da Universidade Federal do Mato Grosso, nós estamos dando nossa cara, nós estamos nos mostrando para poder levar para vocês a mensagem de que vocês são capazes e de que vocês têm todo o potencial e tudo para ingressar no ensino superior numa universidade federal. Então não se esqueçam, vocês são privilegiados em conseguir ter o acesso à informação, então não deixem essa oportunidade passar. Chama um amigo, chama o irmão que vai prestar Enem também. Não importa se você está no terceiro ano do ensino médio, ou no primeiro, ou já terminou o colegial. Nunca é tarde e nunca é cedo demais. Então não importa, chama o irmão mais novo, chama um amigo, chama todos que querem prestar o Enem. Chama para fazer parte, porque ingressar na faculdade é o sonho de todos. Então, fiquem bem, até sexta-feira. Tem comentário. Aula maravilhosa, prof. Sim. Ah, pra cima tem alguma dúvida, gente? Desculpa, eu não vi. Qual a aula de sexta sobre eletronegatividade? Já respondi. Gente, minha assistente tá um pouco atrasada, né? Mas é isso. Sexta-feira, sim, vai ser sobre propriedades que envolvem eletronegatividade e eletropositividade, gente. Muito obrigada pelos elogios, o feedback de vocês é muito importante mesmo. Então, fiquem bem. Lembrando mais uma vez, nós, Educursinho, professores do Educursinho, acreditamos no potencial de vocês. Bastam vocês acreditarem em si, porque nós já acreditamos e vocês são capazes de muito mais além. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Até sexta-feira e eu conto com a participação de vocês. Tchau, tchau, gente!